Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Hoje eu vou trazer um conteúdo especial para você que é redator da internet, já pensou em viver da internet, escrever para a internet. Hoje eu vou trazer algumas dicas essenciais se você gosta de escrever para a internet. Então fica aí, que logo depois da vinheta a gente vem aqui com umas 3 dicas, hacks, truques para você que quer escrever pela internet. Bora! Cara, é o seguinte, escrever pra internet a gente sabe que não é fácil, dá trabalho. Principalmente se você vai escrever em escala, né? Se você tem vários blogs, vários sites, você escreve para outras pessoas para ganhar dinheiro como freelancer, escrever pra internet exige um pouco de atenção e principalmente conhecer boas ferramentas para você ganhar tempo. É por isso que eu estou trazendo aqui minha experiência de mais de 5 anos como redator, tendo escrito para diversos portais, ter o meu próprio blog, manter minha newsletter e muito mais. Eu estou trazendo aqui algumas dicas e truques que eu aprendi nesse tempo que me fizeram ganhar tempo. Isso aí, tempo na hora de escrever artigos, né? Obviamente, você está vendo esse vídeo, então deixa já o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é importante para mim eu continuar produzindo esses conteúdos. É necessário que você consiga engajar aí, me ajudar a desenvolver cada vez mais o conteúdo desse canal. Então, continuando, se você é um redator, quer viver como redator, pretende ter um blog, uma newsletter, alguma coisa do tipo, você precisa escrever e escrever muito, né? Afinal de contas, como eu já falei várias vezes, tudo começa com a escrita. Isso aí. Em 2019 eu soltei um vídeo, tá bem aqui, que eu demonstrei esse primeiro truque que eu vou falar aqui para vocês, que é o seguinte: organize o seu pensamento em tópicos. Antes de você escrever o seu texto, é muito importante que você organize em tópicos o que você quer falar. Então você coloca o título do seu artigo e vai separando em tópicos. Coloca tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, por aí vai. Como títulos, que são as chamadas para o seu conteúdo ali daquela seção, né? Afinal de contas, a internet usa a linguagem de marcação de hipertexto e isso ajuda bastante na hora de você estruturar o seu artigo, seu conteúdo. Então, você também depois ainda, antes de colocar o recheio ali de cada tópico, você pode colocar outros pequenos pontos, né? Ali, bullet points, para ajudar você a desenvolver o conteúdo que você vai colocar no recheio daquele texto. Então, isso pode ser muito útil para você desenvolver aí a sua velocidade na escrita, você ganhar tempo, você ganhar facilidades para se inscrever para a internet. Uma outra forma que é muito útil e eu descobri recentemente é você utilizar, provavelmente você deve utilizar o Google Docs, né? Eu uso o Google Docs, abandonei o Office já faz um tempo. O Google Docs na nuvem é mais leve, tem muitas ferramentas super importantes e interessantes que o Google lança ali. Com frequência, uma delas é utilizar a parte de texto falado. Isso, eu vou mostrar aqui um vídeo de como você pode utilizar a ferramenta de digitação por voz do Google Docs. Isso é muito útil porque você só tem o trabalho de apertar play numa gravação e conforme você vai falando, o texto vai lá, a inteligência artificial do próprio Google vai colocando o texto ali para você, né? Isso é muito útil para você ganhar densidade. Você precisa escrever um texto longo, não tem muito tempo, você está fazendo outra coisa, você pode simplesmente ir digitando e a ferramenta vai digitando para você. Dá uma olhadinha para você ver como que é nessa parte aqui, que foi um vídeo à parte, um treinamento que eu gravei. Então, pessoal, hoje eu estou aqui para explicar para vocês um dos hacks que eu mais gosto de utilizar quando eu estou escrevendo algum artigo. Isso daí serve mais para você pegar e cuspir as ideias de um artigo, por exemplo, que você quer publicar, seja no seu blog, numa newsletter ou qualquer outro tipo de texto um pouco mais comprido e que o Google Docs em específico nos dá essa oportunidade, tá? Então vamos lá. É o seguinte, deixa eu fechar aqui. Você vai vir aqui em ferramentas, digitação por voz, você vai clicar aqui no microfonezinho para falar. A partir do momento que você tem esse microfone ligado, o documento começa a capturar todas as suas falas para você poder digitar de forma mais otimizada. Então eu estou aqui citando e falando aleatoriamente palavras aqui para um artigo
e esse speech to text está traduzindo tudo que eu estou falando aqui para vocês em texto. Então, qual a finalidade desse hack, né? Como que esse hack pode ser muito útil para gente que, por exemplo, é redator? Se você tem uma ideia de um artigo, você está com ela borbulhando ali na cabeça e você quer colocar as ideias o mais rápido possível no papel. Eu recomendo abrir um documento no Google Docs, vir aqui nessa ferramenta e começar a falar, colocar suas ideias, porque às vezes a gente vai falando de forma não muito racional, não muito ligada, os pontos não fazem muito sentido, que a gente aproveita o papel depois, o texto no papel, para poder conectar os pontos e fazer com que as coisas façam sentido, sejam um pouco mais interessantes, né? Então, a partir daí, você vai cuspindo essas informações nesses blocos de texto. Como que faz, então, para pular parágrafo? Você tem que vir no seu digitar no seu teclado e usar o Enter, né, ou Backspace ou Return do seu teclado para poder pular os parágrafos conforme você quer, né? Aí é interessante você falar. Se você sair desembestado falando qualquer coisa, ele vai fazer um texto enorme, né? Agora, se você quer já dar uma cadência ou pular tópicos ou falar de assuntos específicos, aí você já pode ir dando parágrafo de acordo com o que você quer, né? Então você vai falando e vai colocando os textos aqui, dando parágrafo, dando parágrafo, dando parágrafo, né? Mas vamos dizer agora que eu quero uma frase muito mais elaborada, né? Então eu vou novamente dar parágrafo aqui e começar do zero como se eu estivesse citando. Então, Zezinho caminhou até a sua casa por uma estrada erma e deserta, com árvores verdes, escuro, com musgo e muitas borboletas em volta do percurso. Seu percurso era sombrio, era tarde da noite, muito escuro. E você, então, cria uma imagem mental do que esse cenário pode ser. Eu vou parar de gravar. Então vocês podem perceber, pessoal, que aqui a gente tem o texto, né, todo estruturado de uma forma, já sem revisar. Vocês precisam revisar, melhorar português, estrutura textual, mas ele já está aqui todo bem bonitinho, pelo menos a parte para tirar da cabeça já está aqui no Google Docs. E esse foi um dos meus hacks para escrever mais e mais rápido. A terceira dica, o terceiro truque, é um truque que eu aprendi aí trabalhando com a equipe do Gary Vaynerchuk no Brasil, e eu pude trazer isso também para minha ferramenta, para minha caixa de ferramentas de dia a dia, e que eu utilizo até no meu podcast, que é o seguinte: utilize ferramentas de speech to text, né, de fala para texto. Assim como tem o Google Docs lá, que você faz a ferramenta de digitação por voz, existem algumas ferramentas que utilizam as inteligências artificiais disponíveis no mercado. Você só sobe um arquivo de áudio e ela transcreve esse arquivo de áudio para você, né? Então, você tem que ter cuidado, que precisa ser uma ferramenta que identifique a língua do arquivo, né? Então a gente está aqui falando em português. Eu indico usar a Reshape, que é brasileira. É o que eu utilizo para fazer os show notes dos meus podcasts e colocar no site, e aí eu tenho que fazer só umas edições para melhorar a questão de SEO. Por um outro lado, se você fala ou tem clientes em inglês, utiliza o rev.com, rev.com, que lá você também sobe o arquivo de áudio em inglês. Ele vai cobrar, da mesma forma que o Reshape, vai cobrar um valorzinho por minuto falado, vai transcrever para você o texto, você só tem um trabalho de revisar e poder utilizar. Um outro ponto que você ainda pode fazer é utilizando esta própria plataforma. Assim, o YouTube é uma plataforma tão forte, tão foda, que ela consegue fazer para você a transcrição de vídeos, isso. E aí você pode pegar as legendas, obviamente baixa o arquivo e faz a sua revisão, trabalha a sua revisão, e aí você só precisa fazer a transcrição disso de alguma outra forma, né? Nunca utilizei essa forma, essa daí eu vi recentemente pela internet, vi aqui no Google e pretendo utilizar, pretendo testar para ver se funciona. Se você testou alguma dessas, lembra de deixar aqui nos comentários, porque eu adoraria saber como que tá a sua dinâmica de produção de conteúdo e se alguma dessas dicas, desses truques foram úteis para você.